Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que renovam em nós o prazer da sua audiência, recebo nesta oportunidade os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Hoje vamos estudar mais uma importante lição, que é da autoria do ilustre pastor Jefferson Turbay Braga, e que tem como título 2 pontos: Acabe e Jezabel, exemplos a não serem imitados. Quais são os objetivos deste estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer a história do rei Acabe, que, influenciado por sua esposa Jezabel, cometeu vários erros ao longo de sua vida. Também perceber que Deus observou quando o rei Acabe, em momento significativo, se humilhou perante a face do Altíssimo. E por fim praticar. Diz que o sábio aprende com os erros dos outros para não os praticar. O que podemos aprender a não realizar a partir desta história a seguir? Vamos preliminarmente ao texto áureo. Abro aspas. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Procure lá em 1º livro de Reis, capítulo 21, versículo 25. Temos também alguns textos bíblicos inspirativos. 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 a 34, que leio. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Vamos a uma outra referência. 1 Reis, capítulo 21, versículos 27 e 29. Abro aspas. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Abro aspas. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Como introdução, o autor narra a seguinte história. A mais famosa personagem feminina do Antigo Testamento, ícone e símbolo do mal, da corrupção
Jezabel foi a esposa de Acabe, rei de Israel, na parte norte, nos anos 874 a 853 a.C. Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Era desleal, egoísta, sensual, apóstata da fé israelita. Foi uma devota fanática de Baal-Melcarte, deus da Fenícia. Isso está lá registrado no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículos 30 a 37. Arruinou o pobre do Acabe, decretando-lhe a falência da fé e do reino, no sentido espiritual. À época, gradativamente Israel viu a devoção ao verdadeiro Deus ser substituída por adoração a falsos deuses, em rituais pagãos, orgias e cultos sensuais. Não esqueçamos o incremento do sacrifício de crianças, exemplo a não ser imitado. Por sua vez, Acabe foi destacado rei de Israel, pelos motivos errados. Politicamente forte, espiritualmente fraco. Pecou o tempo todo contra o Deus de seus pais. Reconheçamos, fortaleceu o comércio externo de Israel de forma notável. A nação se tornou próspera e pujante, porém, a influência negativa de sua esposa Jezabel arruinou-lhe o governo, o lar e a família. Todo este processo de declínio teve seu início em sua vida espiritual, que se tornou mista e mundana. O rei não tinha qualquer comando sobre a esposa. Cedeu a ela a liderança de sua fé. E isso gerou a destruição de sua gestão no país. Com este contexto em mente, destaquemos nesta lição os seguintes tópicos. Tópico número 1. Um homem fraco, uma mulher forte. Exemplo de casal a não ser seguido. Acabe era fraco, Jezabel forte. O processo gerou a morte de Nabote. Ele era proprietário de uma vinha que o rei cobiçou. Ao ter a proposta de compra recusada, Acabe agiu infantilmente. Veja o caráter imaturo do rei de Israel. Abro aspas. Então, Acabe foi para sua casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Fecho aspas. 1 Reis, capítulo 21, versículo 4. Imagine esta atitude por parte de um homem. Foi a oportunidade para aquela mulher leviana levar o marido ao roubo e, pior, ao assassinato. Acabe servia um grande Deus, o único. Jezabel servia a Baal, Deus dos Sidônios. A lógica seria a mulher se converter ao Deus Santo de Israel. Mas em termos espirituais não existe lógica. O mimado rei não tinha autoridade para se impor dentro da sua casa, no caso, palácio. 1 Reis capítulo 16, versículos 31 e 32. Leia lá, confira. Este contexto familiar causou-lhe ainda, em resumo, o afastamento de Deus e a queda. Ao abandonar sua fé, o triste fim do soberano foi assim. Desorientado, entrou na batalha contra os sírios disfarçado e em flagrante desobediência à ordem do profeta de Deus. O Senhor decretou
a sua desgraça. 1 Reis, capítulo 22, versículo 23. Na ocasião, Acabe se disfarçou e entrou no cenário da guerra. Não estava seguro da proteção de Deus. Não tinha certeza da salvaguarda do divino. Pelo contrário, antes de sair para a batalha, havia sido confrontado por um profeta santo. Resultado? Uma flecha fortuita sem destino, lançada por um simples soldado, ceifou-lhe a vida. Esta história está lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículos 29 a 39. Este foi seu fim, a sua morte. Uma mulher piedosa leva seu esposo a Deus, à vitória, à dignidade. O contrário também é verdadeiro. Vamos a uma aplicação. Mulher, você é um incentivo para a sua família servir melhor a Deus? Esposo, sua influência sobre sua esposa é positiva? Ponto número 2. A mulher insensata destrói o seu lar. Antes de destacar essa tremenda verdade, convém lembrar o exemplo edificante de uma mulher como Susana Wesley, que orava pelo menos 1 hora por dia. A sua prole constava de 19 filhos. Ela os atendia semanalmente, em particular. 2 deles mudariam positivamente o mundo de sua época: John e seu irmão Charles, fundadores do metodismo, movimento evangélico que se destacou pela disciplina e fervor. A influência de uma mãe piedosa e o peso de uma mulher de oração são incomparáveis. Que bênção! Uma multidão de almas que foram e são até hoje ganhas para Cristo agradecem ao bom lar cristão e fervoroso no qual estes 2 evangelistas e avivalistas viveram. Assim seja, exemplo a ser imitado. O contrário também é verdadeiro. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Por influência de Jezabel, Acabe apostatou. Jamais o rei repreendeu sua esposa ou lhe impôs sua fé. A rainha fez com que este homem tímido roubasse a vinha de um cidadão chamado Nabote mediante fraude, falso testemunho e corrupção. Resultado: a falta de pulso do rei custou-lhe a infelicidade total de sua casa. Ressalta-se que a sorte de Jezabel não foi muito diferente. Advertida e repreendida pelo profeta Jeú, esta mulher que tantos falsos profetas sustentou, 850, que aterrorizou até mesmo o poderoso profeta Elias, posteriormente foi por Jeú executada, lançado abaixo de um balcão do palácio. E outro detalhe macabro: os cães lamberam o sangue da outrora rainha poderosa. Isto tinha sido predito pelo profeta no momento da morte daquele indivíduo de quem o abençoado casal havia simplesmente roubado a vinha para a transformar em uma horta. Aplicação. Em seu lar constam os seguintes itens: comunhão, oração, estudo sério da Bíblia. Há diálogo em seu ambiente familiar?
Há tempo de qualidade com a família? Ponto número 3, uma nota de misericórdia. O papel da humilhação na vida de um ser humano é maravilhoso. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo capítulo 51, versículo 17. Muita gente não entende como Deus pode perdoar certas pessoas e mesmo dar-lhe uma chance de renascer espiritualmente. Ficam escandalizadas com tanto amor. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre os panos de sacos e agia com mansidão. Livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 27. Deus o viu. Deus o considerou. Jeová poupou a Acabe de uma destruição imediata. Isto não quer dizer que ele não sofreu com a consequência de seus pecados, politicamente falando. A nação sofreu, Jezabel morreu, porém Israel desfrutou de um período de comunhão de arrependimento. A espada do juízo foi guardada de sobre a nação. Temos que recordar que esta é a essência do Evangelho. Que grande é o perdão de Deus, o mesmo amor que nos legou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, senhoras e senhores, salvação é de graça. Basta crer e confiar. Isto foi confirmado por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos a uma aplicação. Mediante arrependimento, Deus pode perdoar a todos que o buscam? Claro que sim. Vamos a uma conclusão. Um casal punido por Deus, que triste. Paralelamente à história do rei Acabe e Jezabel, temos a história de um casal infiel do Novo Testamento, Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos. Servindo ao Deus verdadeiro, apostataram. Resultado? O mesmo casal do Antigo Testamento, ou seja, o rei Acabe e Jezabel. Esposa, incentive seu marido a ser fiel a Deus. Será bom para a senhora e para os seus filhos, na verdade, para o seu lar. Esposo, incentive sua mulher a crescer na obra do Pai. Finalizando esta lição, seguem aqui alguns conselhos para a fiel e feliz união da família do casal na casa de Deus. A. Orem juntos. Momento de pensar, corrigir e clamar. B. Mude você mesmo, não os outros. Momento de humilhação, de admissão do fato que não somos perfeitos. C. Perdoe. Nunca dormir brigados. Não guardar ressentimentos. D. Sirva. O segredo da felicidade cristã, preferir fazer o outro feliz, não exigir que nos façam felizes. E, acima de tudo, respeito e amor. Pois Deus é amor. E devemos respeito de um ao outro e à santa palavra de Deus. Que Deus abençoe com o estudo desta lição. Amém.